Boas noites. Então, dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, iniciado na semana passada, vamos recordar o que ali foi colocado, quem é Capela, né? Capela é uma estrela, uma das estrelas mais próximas da Terra, fora o nosso Sol, e que está a 42 anos-luz daqui. O que significa isso, né? Ano-luz é a distância que a luz percorre um ano no vácuo. A luz, ela percorre 300 mil quilômetros em cada segundo, ela vai daqui até o Rio de Janeiro e volta 300 vezes em um segundo. Então, um ano-luz é a distância que ela percorre um ano no vácuo, né? E essa estrela está a 42 anos-luz daqui. Significa que se um raio de luz sair, quando sai de lá, demora 42 anos para chegar até a Terra. E como uma estrela, ela também possui os seus planetas em torno dela, um sistema solar. Então, quando nós falamos exilados de Capela, na verdade são exilados de um planeta que compõe o sistema solar de Capela, porque Capela é uma estrela, né? Muito bem. Então, vamos ler aqui, repetir o que lido na semana passada, o Emmanuel coloca da distinção entre os planetas que compõem o sistema solar de Capela e o nosso. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Física significa o relevo, as movimentações das placas tectônicas, isso tudo lá já está controlado, né? Então, quase todos os mundos lhes são dependentes, já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, ou seja, comparadas com a Terra. O que tem a Terra? Onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, ainda nos alimentamos de carne, né? Como nas eras primitivas de sua existência. Nós aqui, os homens aqui marcham um contra os outros aos sons de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do infeliz orgulho. Há muitos milênios, um dos orbes, um dos planetas da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX e XXI, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, olha só, já estavam evoluídos física e moralmente, porém um grupo de espíritos recalcitrantes, de espíritos orgulhosos, ainda comprometiam a evolução daquele planeta. Então, eles estavam passando por uma transição, como Emmanuel coloca, semelhante à que estamos passando agora, né? No século XX, XXI, em que já não cabe mais algumas práticas, né, de exploração do homem pelo homem e outras tantas que vivenciamos aqui e até nem imaginamos como será esse mundo de regeneração de forma social completa, né? Temos noções a respeito disso, né? Saberemos que não será um planeta em que predominará a concorrência, mas sim a cooperação. Agora, os detalhes ainda nos fogem por falta até de raciocínio a respeito disso, né? De experiência a respeito disso.
Então, continua Emmanuel, né? As grandes comunidades espirituais, diretora do cosmo, né, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, o naipe dos espíritos, né, é aquilo que nós colocamos, ensinado por eles, né? Existe um planejamento da evolução dos planetas, né? E existem os espíritos, entidades diretoras do cosmo, quer dizer, dos diferentes planetas, né? Que, analisando a condição de cada um, estabelece a melhor e mais eficaz forma de evolução para cada um deles. Então, esse grupo deliberou, né, que os espíritos belicosos ainda deste planeta da constelação de Capela fosse transferido aqui para a Terra, um planeta ainda primitivo que estava lutando por estabelecer quais as condições e características da espécie para melhor conviver aqui neste planeta, né? Então, nós estamos falando aqui entre 1 milhão e 3 milhões de anos antes de Cristo, quer dizer, ainda o homem estava evoluindo biologicamente das espécies nativas ainda, né? E esses espíritos sairiam de lá de uma condição muito mais evoluída sob todos os aspectos e passariam aqui para a Terra, né? Então, Emmanuel agora retoma, né, o mundo aqui na Terra, antes dessa vinda desses planetas, explicando qual era o momento da Terra nesse instante, né? Muito bem. E aqui ele continua. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, Jesus os recebeu numa grande assembleia, né, acolhendo-os, inclusive prometendo a sua vinda à terra. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Talvez o maior, se assim podemos dizer, castigo, né, seria a separação desses espíritos de seus entes queridos que lá ficaram, né? E daqui a pouco nós vamos começar a falar um pouquinho sobre quando isso aconteceu, né? E aqui na Terra, como a gente comentou, ainda estavam se desenvolvendo o trabalho com as espécies. Então, Emmanuel coloca: fixação dos caracteres raciais.
com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da Terra, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Então, Mendel aqui é o grande biólogo, né, que através das suas experiências, em torno de 200 anos, no cruzamento de ervilhas, né, analisando as consequências das cores e seus cruzamentos, as suas experiências com as drosófilas, aqueles mosquitinhos de banana sobre cor de olho, etc., ele estabelece algumas regras de hereditariedade, né? Essas regras ainda não estavam fixadas nessa época, porque o planeta Terra ainda era um laboratório, né? Laboratório presidido por Jesus, né? Através dos espíritos superiores e contando agora com a colaboração desses espíritos degradados. A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Pois bem, vamos ler mais um parágrafo para depois a gente tecer alguns comentários ainda. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante, as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram e esqueceram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país de luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Pois bem, Emmanuel aqui nesse parágrafo, ele sintetizou uma história de pelo menos 1 milhão de anos. Nós já comentamos que se o planeta Terra pudesse ter a sua história medida por um relógio de 24 horas, o surgimento do homem ocorreu no último segundo. E esse último segundo aqui, nós estamos falando do homem primitivo ainda, do nativo, tem entre 1 e 3,6 milhões de anos, né? Algo
para nós muito extenso, porém para a história da Terra não é nada. Mas né, nós temos aqui 1 milhão de anos. E aí, os grandes questionamentos. Quando que esses capelinos encarnaram na Terra? Né? Essa é a grande questão, né? Onde estão os vestígios de que tudo isto aqui aconteceu na Terra? Né? Onde estão as provas, né? Isso aqui é uma história contada por Emmanuel a partir da espiritualidade. Então, só para que a gente aguce um pouco a curiosidade, né? Há indícios de que essa migração tenha ocorrido para alguns há 400 mil anos, para outros há 200 mil anos, para outros há 100 mil anos, para outros há 40 mil anos, para outros no fim da era glacial há menos de 10 mil anos antes de Cristo. O importante hoje, nessa nossa breve conversa, né, é que fica claro que dos nativos, daqueles que ainda estavam sendo experimentados na sua evolução, começaram a nascer esses espíritos vindos de outro planeta. A encarnação desses espíritos a partir de corpos de nativos provocou, né, esses estrangeiros, eles impuseram sobre o próprio desenvolvimento fetal características que eram bem distintas dos seus pais, vamos assim dizer, dos seus pais biológicos, de forma que os filhos traziam características muito distintas da geração anterior. Daí a ideia de o homem que desceu da árvore. Qual é o momento em que o homem desceu da árvore? Qual é o momento em que ele deixou de ser um nativo, de caminhar pelas árvores e passou a andar em pé, né? Esse andar em pé, o Homo sapiens sapiens, ele é uma colaboração desses espíritos que vieram de Capela, né? Da orbe de Capela, de um planeta de Capela. E essa imposição biológica teve uma importância enorme, porque a partir de então o homem passa a andar de pé, a sua gestação, né, ela passa a continuar fora do corpo, né, se assim podemos dizer, porque ele, por ter um cérebro grande e tudo mais, não poderia ficar na barriga da mãe por muito tempo, então ele nasce ainda despreparado, né? E é a partir daí que se fixam as características, né, dos coletores e caçadores, né? Então o homem passa a ter uma característica mais organizacional e trazendo, obviamente, todas essas características dos capelinos, né? É o momento em que o planeta está transitando também de primitivo para um planeta de provas e expiações. É um salto, né? E repetimos, quando isso aconteceu, né? Como a gente comentou, não há nem da parte dos espíritos uma informação precisa, né? Sobre quando isso ocorreu. Aqui na Terra, os vestígios de provas desta vinda datam de aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo, né? São essas as provas que nós temos através de civilizações remotas que comentaremos na próxima oportunidade. Porém, arqueologicamente, né, essa história do homem já tem alguns indícios que se misturam entre nativos e essa nova espécie biologicamente diferente da anterior, ok?
Na semana que vem leremos mais um capítulo e comentaremos mais algumas coisas. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. A paz de Jesus esteja com todos. O Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, segunda parte, capítulo 23, da Obsessão, item 237. No número das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Vamos agora para o livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Estávamos lendo, refletindo um pouquinho acerca do item Examinando a Obsessão e paramos ali no meu livro, na página 27. Vamos estar dando continuidade sobre essas palavras de Manuel Filomeno de Miranda. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos. Quando constate imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais. Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar. Quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais. Quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e utriz de obsessão pertinaz. Transmissão mental de cérebro a cérebro, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia a enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio, se manifesta como inspiração sutil. Depois, intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. Tabagismo. O fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é por isso mesmo perigo para o corpo e para a mente. Hábito vicioso facilita a interferência de mentes desencarnadas também viciadas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. Alcoolofilia. Embora necessário para o organismo, sujeito a climas frios, o álcool em dosagens mínimas acelera a digestão,
facilitando a diurese. Vamos ver uma nota aqui do autor espiritual. Alguns médicos falam sobre a desnecessidade do uso de alcoólicos, mesmo nos climas frios. No entanto, pelas consequências sociomorais que acarreta, quando se perverte em viciação criminosa, simples em começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, ensejando a alcoólicos desencarnados vampirismo impiedoso, com consequentes lesões do aparelho fisiopsíquico. Sexualidade. Sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie, é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas em estado de angústia pertinaz. Através dele, sintonizam consciências desencarnadas em indescritível aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas para se demorarem em absorções destruidoras do plasma nervoso, gerando obsessões degradantes. Estupefacientes. À frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência e impressões do pretérito ressurgem, misturadas às frustrações do presente, já em depósito, realizando conúbio desequilibrante, através do qual desencarnados em desespero emocional se locupletam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando-se à sua a loucura deles em possessão selvagem. Alienação mental. Sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, um ausente, a alienação mental começa muitas vezes quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação em forma de limitação punitiva ou de corrigenda, ligado a credores d'antanho, em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirma nas linhas do equilíbrio moral. Glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo, são estradas de acesso para mentes desatreladas do carro somático em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais, com os quais, em conexão segura, continuam o enganoso banquete do prazer fugido. Por esta razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vivo e atuante, nobre tratado de higiene mental, através de cujas lições aure o espírito vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que enseja comunhão com Deus, prescrevendo jejum ao crime e continência em relação ao erro, num vade-mé consalvador para uma existência sadia na terra, com as vistas voltadas para uma vida espiritual perfeita. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsediado. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo a princípio sutis desequilíbrios que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. A etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina nos processos morais lamentáveis em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes
da criminalidade que passou, invariavelmente, ignorada da coletividade onde viveram, como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede à própria concepção. Simples, de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsidiado em si mesmo é um enfermo do espírito. Vivendo a inquietação íntima que lenta e seguramente o desarvora, procede de início na vida, em comum, como se encontrasse equilibrado, para nos instantes de soledade deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado. Ouvindo a mensagem em caráter telepático, transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se por fim em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição, o candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, quando então, encontrando o desafeto ou a sua vítima d'antanho, sente o espicaçar do remorso ou o remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Nesse particular, o Espiritismo, e somente ele, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedônios eficazes para operar a libertação do enfermo, libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Sendo o obsediado um calceta, um devedor, é imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador.
muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia atormentada, na qual pode aurir força e alento novo para aprender, meditar, perdoar, esquecer. No entanto, tal empreendimento nos moldes em que se fazem necessários não é fácil. Somente poucos núcleos dentre os que se dedicam a tal mistério da desobsessão se encontram aparelhados tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros complexos. Na desobsessão, a cirurgia espiritual se faz necessária, se não imprescindível muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Além desses trabalhos especiais, requisitam a abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados com natural doação em larga escala de esforço moral valioso para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas no recinto do socorro em favor dos desvairados a atender. Nesse particular, a prece igualmente, conforme preconiza Allan Kardec, abre aspas, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos o obsessor, fecha aspas. Por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito e ore, alcançando a Jesus, a Ele pedindo, torná-lo alvo dos espíritos puros, por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsediados. Examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente, para que não se surpreenda de um momento para o outro com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos, abre aspas, com as próprias mãos fazer justiça, fecha aspas, transformados em verdugos da sua serenidade. Opere no bem com esforço e perseverança para que o seu exemplo e a sua luta solvam, sarando a dívida enfermidade que o assinala, libertando-o da áspera prova antes de você caminhar aflito pela senda dolorosa e purificadora. Em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável mistério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarem as expressões de dor e de angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. Finalizamos esse pequenino trecho aqui e vamos considerar que Manuel Filomeno de Miranda nos exorta a prestar atenção, a vigiar os nossos pensamentos. Essa frase, orar e vigiar, é a frase para nos auxiliar a estar despertos, lúcidos, para que não sejamos ali vítimas desses irmãozinhos que podem se tornar nossos obsessores. Todos nós que estamos ali lutando para a nossa reforma íntima, temos dificuldades morais, por isso, todos nós precisamos estar com o coração afinado com o de Jesus. Através do Espiritismo, sabemos que a caridade cobre a multidão dos nossos erros. Por isso, precisamos nos engajar a trabalhos
em favor do próximo. E também há estudos para compreendermos a nós mesmos, nos conhecer e identificar em nós, a cada dia, aqueles impulsos que temos, que são nossos e que ainda trazemos violentos, negativos, que podem favorecer essas atrações e essas ligações com esses irmãozinhos que também devem por si serem auxiliados, atendidos e também buscarem a sua reforma íntima. Por hoje, terminamos aqui o nosso estudo, nossas reflexões